no decorrer da gravação, né? Aqui acho que ele era para estar mostrando que está gravando, mas gravação, agora sim, começou a gravar. Eu vou colocar então o Packet Trace aqui aberto, né? Já está, na verdade, né? Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador, a versão aí 5.3.3, né? Que é a versão que eu estou usando aqui no meu PC, no meu computador. O processo funciona assim, ó, a gente começa montando uma redezinha. Eu vou começar pelos computadores, tá? Eu cliquei aqui embaixo no que ele chama de devices, né? Devices são equipamentos, tá? Eu vou escolher alguns computadores, por exemplo, esse computadorzinho aqui, que é o primeiro computador, que ele chama de generic. E eu vou espalhar computadores aqui na minha redezinha, tá? Vou espalhar alguns do lado esquerdo e depois alguns do lado direito, tá? Mesmo tipo de computador. Eu vou lá, clico no generic, né? Clico aqui. E ele vai colocando o número, tá? Então ficou 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vou colocar aí mais uns 2 ou 3 do lado de cá. Vou espalhar também pelo menos um notebook de cada lado, que é o segundo genérico aqui, né? Um notebook desse lado e um desse aqui também. O que mais que eu vou colocar aqui? Vou colocar o último aparelhinho aqui, que chama Wired, né? Ele corresponde à internet, no caso, né? O Wired. Vou colocar ele aqui do lado direito, a princípio. Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar. Vou colocar duas impressorinhas também. A impressora é o printer, né? Que ele chama aqui. Coloquei uma impressora do lado esquerdo na parte de baixo, a outra eu vou colocar no lado direito na parte de cima. Muito bem. Ainda vou colocar um servidor, que é o terceiro aparelhinho, genérico aqui, né? O servidor vai ficar aqui do lado direito. Que mais? Agora eu preciso buscar mais aparelhos. Antes de buscar mais aparelhos para colocar aqui nessa rede, eu vou dar um save aqui, né? File save as, ou save as, que é arquivo salvar como. Vou salvar em download mesmo, questão de espaço. Preciso dar um nome, tá? Então eu vou chamar de simuladores, ou simulador, né? Vou pôr no singular, de rede. Tá bom, só esse nome aí já tá bom. Simulador de rede. Vou pôr tracinho Packet Trace para ficar um nome bem simpático aí. Packet Trace. Trace com C, né? E não com Z. E vai ficar no download mesmo. Salvar. Muito bem. O fato de eu salvar, ele coloca o caminho aqui onde eu estou salvando, tá? E no final aparece lá a extensão PKT, que é a extensão do Packet Trace, tá? E fica o nome do arquivo também. Bom, essa redezinha aqui, ela tá meio devagar, né? Preciso dar uma melhorada nela, preciso colocar mais informação. Eu posso puxar o computador para cá, para lá, posso fazer uma dinâmica diferente aqui, né? Puxar o notebook para baixo, lá. A ordem aí vocês vão achar, na prática, vão achar qual que é a melhor forma de conectar os maquinários. Na prática, eu teria que montar uma rede conforme a disposição de uma sala, ou de um ambiente, ou de uma empresa, ou de um andar, e vai por aí fora, né? Aqui o Packet ele é aberto, uma folha, então não está se tratando nem de uma sala, ou de outra, ou de um andar, ou de outro, e sim um plano aberto aqui, né? Como se praticamente a folha aberta aqui fosse uma única sala, nesse momento aqui fosse uma única sala. Eu vou colocar uma suíte aqui, no meio do caminho de todos esses aparatos, tá? Então, vou procurar aqui as opções onde estão as suítes, tá? Então, na parte de baixo, se era computador, na parte de cima, muito provável que eu vou ter roteadores, que é o primeiro botão, na parte de cima, né? O segundo são suítes, o terceiro são outros tipos de maquinários, tá? Outros devices, e tem os cabos também, que a gente vai também conectar cabo, né? Mas é daqui a pouco. Primeiro, eu vou pegar uma suíte aqui. Eu tenho suíte de 24 portas, que é a primeira, né? Então eu cliquei no segundo botãozinho, e aqui a primeira suíte que está que é a 29, 50, 24, 24 portas, tá? Acho que é ela mesma que eu vou usar. Deixa eu dar uma confirmada. Eu vou arrastar ela para cá. Posso arrastar ou clicar e clicar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada, entrar dentro da minha suíte. Eu cliquei nela, né, para ele abrir a suíte aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente ver como que ela é. A suíte. Fisicamente é a mesma ideia se eu tivesse com um aparelho mesmo, tá? Todos os aparelhos aqui, sem exceção, impressora, notebook, computador, qualquer um desses aparelhos, se eu clicar neles, entrar, né, eu vejo, dou um zoom aqui, eu vejo o aparelho mesmo, quantidade de porta e tudo mais, tá? Eu acho que eu não vou querer essa suíte aqui não, vou deletar ela. Como que eu deleto uma
um aparelho que eu coloquei. Eu venho aqui nesse X, que está do lado direito, clico nele. Se ele falar que vai excluir, é o cara que está clicado aqui, tá? Não vou colocar não, eu quero usar o X mesmo, ó. Aí clicando no X ele também some, tá? Poderia ter colocado sim ali que ele ia deletar também. Eu quero uma outra suíte, eu vou pegar a segunda para ver se ela é mais simpática, tá? Cliquei, vamos entrar dentro da suíte. Vamos dar um zoom in aqui, né? Ela é mais simpática essa aqui, ó. Deixa eu ver. Ela é mais simpática. Por que ela é mais simpática? Porque além dela ter 24 portas, ela tem duas portinhas a mais aqui, ó. Então essa suíte ela é mais completinha, vamos dizer assim, comparando com aquela anterior, tá? Eu posso usar essas duas portinhas aqui. Se eu não me engano, são portas gigabits, tá? Essas duas, mas a gente consegue verificar só lá na configuração mesmo da plaquinha, né? Se ela é gigabits. Mas é essa aqui mesmo que eu vou usar. Então eu vou fechar no X, tá? Legal? E eu vou começar a colocar cabos nessa... É gigabit mesmo, ó, quando eu encosto o mouse na switch, né? Aparece a listinha de quantas portas eu tenho, né? Tenho 24, mas tenho mais 2 gigabits. Então eu posso fazer conexão também utilizando essa gigabit aí, né? E a gente vai acabar fazendo também. Bom, eu devo ter uma quantidade de máquinas que é inferior, aqui nessa minha rede, né? A quantidade de máquinas é inferior à quantidade de portas que eu tenho. Então eu tenho 24, com 2 gigabits eu tenho 26. E maquinários aqui eu não chego a ter tudo isso de maquinário, né? Mesmo contando o servidor aqui, contando todas o maquinário aqui, dá menos que 24. Então vai sobrar porta comparando com a quantidade de maquinários, tá? Deixa eu dar um save aqui, né? Só clicar nesse disquetinho preto ou no file save aqui, ó, ou Ctrl S aí. Opa, apertei errado ali, o mouse me enganou. Dá um Ctrl S. O mouse me enganou, acabei clicando na parte de cima ali, o mouse me traiu aqui. Bom, e aí eu tenho uma outra coisa que eu posso fazer aqui, que eu vou tentar fazer, tá? Não sei se vai dar certo. Como eu tenho 2 laptops, né? Aqui eu vou clicar no laptop da esquerda aqui, olhar dentro dele como ele é. O laptop ele está aberto, então você vê aqui a conexão. Você vê que ele está ligado mesmo, ó, tá ligado. Deixa eu ver se ele tem... Ah, legal. Apesar de ser um laptop, ele tem cabo de rede e não Wi-Fi, tá? Então ele não está usando recurso Wi-Fi. Então eu vou poder pôr cabo mesmo, era isso que eu queria confirmar aqui. Senão eu ia trocar essa antena, né, por um desses 2 aparelhinhos aqui, e aí já ia resolver funcionar o Wi-Fi. Eu quero ele por cabo mesmo. Deixa eu confirmar se o outro também, muito provável que sim, porque é o mesmo aparelho, né, mesmo dispositivo lá. Olha lá, você der um zoom in, né, para aumentar ele ali. Legal. Ou seja, placa de rede mesmo. Perfeito. Então eu vou começar por cabo. Bom, a ideia aqui é colocar cabo, então eu vou clicar nesse rainho, né, que são os cabos. Primeiro, antes de pôr cabo o correto, eu vou pôr um cabo, entre aspas, errado, para mostrar o conceito de cabo, tá? Então, vou deixar pegar 2 máquinas aqui. Deixa eu só trocar a ordem das máquinas aqui. Não tem nada a ver fazer essa troca aqui, mas eu vou fazer só para ficar mais simpático, tá? Tem muito a ver fazer essa troca de ordem aqui de máquina não, mas só para deixar numa ordem mais bonitinha, tá? Então fica assim, 0, 1, 2 e 3, tá? Eu gosto de organizar quando é máquina física, né? Eu gosto de deixar organizado. Normalmente eu faço assim, Rafael, tá? Eu uso o cabo 1 na máquina 1, cabo 2 na máquina 2, cabo 3 na máquina 3. Ou seja, eu uso a porta de acordo com a máquina, tá? Então, ou eu posso fazer um outro conceito também que eu costumo também fazer. Acho que até fiz lá no último workshop, né? Onde eu coloquei o próprio número do IP no número da máquina. Então, eu identifiquei as máquinas pelo IP e o nome da máquina também pelo IP, né? IP fixo, no caso, tá? A classe que eu vou usar aqui vai ser a classe C, portanto, as máquinas vão ter IP 192.68.0.1, né? Vamos começar com essa numeração. E aí as outras máquinas vão ter um outro número maior. A primeira máquina que eu vou configurar vai ser o servidor aqui, o meu primeiro PC que vai ser o servidor, que vai ter o IP 192.68.0.1. Ele vai ser entre aspas, que vai distribuir a internet para a minha rede, tá? Bem entre aspas, porque nesse caso aqui, o servidor ele teria que ter um modem conectado a ele, né?
para que ele distribua a internet via DHCP, e aí não precisaria ser fixo o IP, e sim IP dinâmico, ou seja, ele distribuir o IP de acordo com a quantidade de máquinas, se for DHCP, tá? Eu vou fazer IP fixo aqui para ficar um pouco mais fácil a nossa redezinha aí de fazer, tá? Bom, mas primeiro eu vou mostrar aqui o conceito. Quando eu tenho dois aparelhos iguais, dois computadores iguais, e eu usar o cabo coaxial, tá? Esse cabinho aqui, ó. Aliás, coaxial não, é crossover, tá? Eu falei coaxial, mas é crossover. É o quarto cabinho, que ele tem, é pontilhado, tá? Crossover, ou seja, aquele cabo que tem uma ponta com 568A e a outra ponta com 568B, para comunicar dois aparelhos iguais. Eu vou pegar esse aqui, clicar no primeiro aparelhinho, né? Primeiro computador, Fast Ethernet e arrastar até o outro computador, Fast Ethernet também, e logo em seguida você já vê que ficou verdinho ali, significa que ele reconheceu que esse cabo aqui está valendo, né? Então esse aqui é o conceito de conectar dois aparelhos iguais, aí não tem rede, né, nesse caso, né? Porque eu só estou comunicando eles. Então tem que ser crossover, porque ele sai B de um lado, chega A do outro, ou sai B desse lado direito aqui e chega A lá do outro lado. Aí a posição do cabo tanto faz, porque é um cabo cross, só está fazendo o cruzamento de duas máquinas aí. Essas duas máquinas poderiam ficar num cantinho de uma sala, não estaria conectado na minha rede, não estaria fazendo parte do meu servidor, nada disso, e elas estariam se comunicando entre elas. Teria que ser um caso bem específico aí, de um sistema que roda através de uma máquina, né, que está instalado, porém o usuário está usando essa segunda máquina aqui. O sistema está instalado na máquina 0, PC 0, por exemplo, e ele está usando aqui o PC 1 para fazer a inserção de informação, de dados, vai por aí fora, né? Um caso bastante específico aí dentro de uma empresa. Esse caso aqui eu vou deletar o cabo e vou colocar cabo de verdade depois que eu fazer toda a parte de cabo. Aí sim a gente vai entrar na parte de IP fixo, tá? Começando pelo servidor. Deixa eu deletar o cabo aqui então, que não é esse que eu quero, tá? Viram que ele reconheceu, ficou verdinho. Quando não é cabo certo, ele não reconhece. Vou pôr o cabo, um cabo errado agora, tá? Quer dizer, esse cabo certo ficou aí verdinho porque ele reconheceu que é um cabo certo. Vamos pôr um cabo errado. O terceiro cabinho aqui, ele é um cabo para colocar em switch, tá? E não em máquina. Mesmo assim, eu vou colocar Fast Ethernet e Fast Ethernet. Logo de cara, esse aqui ele não reconheceu. Ficou verdinho, né? Mesmo que eu ficar olhando aí para a tela, vai ficar até amanhã. E ele não vai ficar verde, porque esse cabo de rede normal, né? Com o lado A e o outro lado A também, ou B de um lado e B do outro, né? 568A ou de um lado e 568A também do outro lado, ou B a mesma coisa, né? 568B, 568B, ele não reconhece, porque não é cabo para colocar de uma máquina para outra. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você teria que ter uma switch no meio do caminho. Legal? Então eu vou desconectar esse cabo aqui e trazer ele aqui. Eu cliquei na bolinha vermelha lá e vou trazer ele aqui para a switch. Como eu estou na máquina 0, eu vou escolher a 1 aqui, tá? Depois eu vou mudar o nome das máquinas, então vai dar certo, tá? Então essa aqui é 0, mas aqui na switch eu coloquei cabo 1. Lá, ele já reconheceu, não ficou verdinho ainda, mas já está ficando, ó. Ele já reconheceu ali na switch que é a Fast Ethernet 0/1. Fez o up, né? Subiu. Tá valendo. Como eu tenho 24 aqui, eu vou conseguir conectar as outras. Vou buscar mais cabo. Então esse cabo aqui, o terceiro cabinho, ele é cabo de rede normal, RJ45, 568A ou 568B. Ficou verdinho, reconheceu. Próxima máquina, Fast Ethernet. Aqui eu vou pôr na máquina Fast Ethernet 2. Eu já vou para o próximo. Enquanto ele vai ficando verdinho, eu vou fazer o próximo aqui, ó. Aqui eu estou na máquina 2, aqui vai ser a 3, tá? Então, depois eu vou renomear. Todas as máquinas vão ficar com o número 1, 2, 3, de acordo com o que está no cabo, tá? Ó, o notebook aqui vai atrapalhar um pouquinho, puxar ele um pouquinho para baixo. Aí, se não atrapalha muito. Então aqui na máquina, no PC sempre Fast Ethernet. Lá eu uso a Fast Ethernet com a numeração 0 barra alguma coisa. Os que vai ficando verde já estão reconhecendo. Vamos pôr no norte também aqui, que ele é cabo, né? Ó, Fast Ethernet. 5. Muito bem. A impressora precisa dar uma olhadinha para ver se ela está com cabo mesmo também, tá? Enquanto eles estão reconhecendo os outros aqui.
Para mudar o nome de uma máquina aqui, ó, desse lado esquerdo, facinho, eu vou clicar aqui, ó. Eu posso pegar esse número 0 e colocar número 1. Ele vai reclamar, né, que o nome da 1 não pode ser usado porque está aqui, ó, né? Então eu posso pôr qualquer número, por exemplo, posso colocar só o número 1, por exemplo, aí ela aceita aqui, ó. Só o número 1 aceita, porque aqui é PC1, né? Eu posso vir aqui e apagar essa por 2. Opa, entrei na máquina aqui. Aqui, 3. Então, se eu pôr um número diferente ou um nome diferente, ele aceita, tá? Essa aqui é 4, então eu estou colocando exatamente de acordo com o número que entrou lá na suíte, tá? Então, essa última máquina aqui, ó, ela recebeu, dá para enxergar por aqui. Peraí que eu vou puxar mais para cá, para vocês conseguirem enxergar melhor. Acho que agora dá. Se eu encostar o mouse aqui, ó, dá para ver ali que é a FES 05. FES, FA, né? 05. Então eu pus o número 5 aqui para identificar que isso é 5 e as outras máquinas a mesma coisa, tá? Todas elas aqui, ó, se eu encostar o mouse na bolinha, ela coloca o número lá correspondente à máquina, tá? Aquilo que eu falei, né? Nas minhas redes que eu monto, não importa onde, né? Toda vez que eu monto uma rede, eu enxergo as portas na suíte e corresponde à posição da máquina dentro de um ambiente, tá? Então, se eu contar a partir da suíte a máquina 1, normalmente a máquina que está ali do lado da suíte, a máquina 2 está logo depois e vai indo, eu conto, faço a contagem de acordo com o cabo. Por quê? No dia que uma máquina não estiver funcionando legal, eu vou lá na suíte e verifico, né, se aquele cabo correspondente à portinha 1, 2, 3 e vai por aí fora, né, está funcionando ou não. Vamos puxar cabo agora para... Vamos puxar cabo? Não, vamos entrar na impressora, né, para ver se como que ela tá... Que tipo de impressora que é essa? Tá ligada. Ah, esse botãozinho eu consigo desligar também em todos os aparelhos, tá? Se for trocar alguma plaquinha, eu tenho que desligar. Ela tá com cabo de rede também, essa Fast Ethernet. Fast Ethernet é bom. Essa impressora, falei Fast Ethernet agora, quase agora, mas não tem nada a ver. Ela tá com cabo de rede, perfeito. Posso pôr cabo nela também. Se fosse wireless, eu ia trocar aqui, né? Trocar os cabinhos, fisicamente. Vamos ver se ela tá ligada. Tá. Para funcionar tem que estar ligado, né? Porque é outra forma de não ficar verde aqui é quando o aparelho não está ligado também, tá? Cabo preto também. Arrastou. Fast Ethernet. 6. Então aqui minha impressora vai ser o número 6. Perfeito. O lado esquerdo meu tá prontinho. Vamos fazer o lado direito aqui agora, tá? Eu vou fazer na sequência. Se esse aqui foi o 6, a minha próxima aqui, tá? Para não confundir, eu não vou deixar a próxima impressora como 7, não, tá? Eu vou começar por baixo aqui, vou indo e tal. Quando chegar lá em cima, ele vai ter um outro número, tá? Cuidado que agora eu não estou fazendo a parte de IP ainda, estou só fazendo a parte de cabo, tá? Nossa, eu falando da impressora não tinha entrado ainda, agora acabou de entrar. Então, ó, se eu encostar o mouse na suíte, eu enxergo todos os aparelhos de 1 a 7, né? É isso? De 1 a 6, melhor dizendo. Todos estão up, ou seja, reconheceram que os cabos estão conectados corretamente e reconheceram as duas pontas lá, RJ, né? Então, se eu testei o cabo fisicamente, né? Então, se eu estivesse fazendo uma rede de verdade, não um simulador, eu teria testado ao lado do cabo, né? Com o tester, né? Teria colocado a ponta lá no tester, colocado a outra ponta na outra parte do tester, né? Se ela estiver distante, vou lá no outro lado, né? Testo para ver se todos os 8 fiozinhos, né? Ou 8 luzinhas vão acender, de acordo com os 8 fiozinhos do RJ45. Acendeu as 8 de um lado e acendeu as 8 do outro. O cabo de rede, né, RJ45, está funcionando com a mesmo tipo de letra, né? T568A dos dois lados ou T568B dos dois lados. Aí sim, eu colocando no computador e na suíte, deveria também continuar funcionando. Deveria dar o up, né, que é o que está mostrando ali para mim na tela. Não deu, preciso ver, porque às vezes aí é falta de IP ou, sei lá, alguma outra coisa, né? Que não é o caso ainda, porque a gente não chegou na parte do IP. Bom, vamos puxar cabo agora para o laptop. Esse laptop aqui eu já olhei que ele é cabo de rede, então, Fast Ethernet. Puxa aqui, vou colocar ele como sendo 7. Já vou consertando o nome aqui embaixo, para ir mais rápido, né? Mais fácil. Aí eu já faço um 2 em 1, né? Próximo, enquanto ele vai ficando... Opa! Já é direto lá na suíte. 8. Conforme ele vai reconhecendo, eu já vou pôr o nome ali, né? Busca no cabo lá.
Aqui no computador sempre Fast Ethernet. 9. Esse aqui eu vou pular, tá? Esse aqui vai ficar para posterior depois. Então, vamos puxar mais um cabinho aqui. Esse aqui é a 10, então. Opa, não pegou. Próximo. Não é muito difícil, não. É só um pouquinho trabalhoso mesmo, tá? 11. Um pouquinho trabalhoso. Vou fazer a switch, o servidor também, né? Conectar na switch. Ó, quando eu movimento a switch, né? Todo mundo está conectado, eles vão andando junto ali, né? Meio que tipo, dá pra fazer até uma gangorra aqui, ó. Legal. Fica até balançando ali, ó, tá vendo? Ou seja, eles não escapam mais, né? Os cabos estão grudados mesmo. Na prática, ninguém vai fazer isso com a switch, né? Porque ela está presa na parede. E você não vai conseguir fazer esse movimento aqui que eu fiz. Mas, de repente, o cabo, né? Você consegue movimentar o cabo. Às vezes ele está ali com 1 metro, 2 metros a mais. Você consegue puxar mais para cá, mais para lá a máquina, né? E colocar numa posição melhor em relação à switch. A switch não, porque normalmente ela está presa num canto na parede, né? Parafusada, inclusive. Ó, lá no servidor Fast Ethernet. Vou colocar a porta... aqui eu não vou usar a porta 12 não, tá? Eu vou usar uma das gigabits aqui, ó. Então eu quero que o servidor, né, utilize a porta lá embaixo, ó. Gigabit Ethernet 1.1, tá? Por enquanto eu estou usando esse conceito aí. Vamos ver se vai dar certo. Estou fazendo um pouquinho diferente do que eu fiz lá no workshop, tá? E um pouquinho diferente do que eu fiz também na turma lá de quarta, né? Cada vez que eu mexo no Patch Trace, eu faço um up, faço um pouco diferente para ir mexendo um pouquinho mais, um pouquinho de cada coisa. Então, faltou a impressorinha. Vamos pôr a impressorinha. Aí sim a impressora vai receber o número 12. Então, ela é a número 12 aqui, a impressora. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que não vai dar certo o que eu queria fazer, né? Eu ia deixar o servidor aqui com o IP número 1, né? Mas eu acabei pondo ele na gigabit, então o IP não vai estar exatamente com o mesmo número de máquina, tá? E nem é ideal deixar os dois com o mesmo número, então pode confundir o nome da máquina com o IP da máquina, tá? São duas coisas totalmente diferentes. A máquina poderia ter um nome, né? Mac 1, Mac 2, Lab 1, máquina 1, Lab 1, máquina 2, Lab 1, máquina 3. Eu poderia ter um nome mais diferentão, vamos dizer assim, né? E não número mesmo aqui, ó. Poderia ter colocado a palavra Mac. MC, né? Ou MAQ e o número, tá? Então o nome, ele não precisa ser necessariamente número, nem é o ideal ter número, tá? Depois eu vou mostrar que lá dentro, quando a gente entrar para fazer o IP fixo nas máquinas, a gente pode alterar o nome das máquinas também dentro da própria máquina, tá? Isso a gente vai fazer posterior também, daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu esqueci, faltou essa maquininha aqui, né? Eu vou conectá-la também na minha suíte aqui. Vamos ver o que nós temos de bom aqui. Aliás, deixa eu fazer uma outra coisa antes de conectar. Deixa eu entrar dentro dela aqui para ver como que ela é, tá? Como que é esse aparelho, tá? Ele é um aparelhinho normal, né? Que ele vai receber... Ele é um aparelho Packet Trace mesmo, generic, né? Para receber a internet mesmo. Então ele recebe conexão de internet nessa máquina aqui, tá? Bom, então aqui estou mostrando as configurações dela. Não estou configurando ainda, tá? Não, nem sei se eu vou configurar, mas é um conceito um pouco diferente que eu quero usar do que eu usei lá no workshop. Então vou clicar aqui, vou pegar a Fast Ethernet e vou colocar ela também na Gigabit, a outra que sobrou, tá? Assim que ele ficar verdinho, ele vai reconhecer também. Então esse aparelho aqui, entre aspas, está entrando com uma conexão Gigabit, mandando aí uma conexão, depende, lógico, da banda larga, né? Que a empresa compra, depende bastante qual é a banda larga, mas a princípio ele seria um aparelho que recebe 10/100/1000, né? Que é o ideal de rede hoje, as suítes, né, e os computadores e até mesmo o servidor, ter uma placa de rede
10/100/1000, ou seja, para que a velocidade da sua internet atinja um número alto mesmo, se ela for uma banda larga de responsa, né? Se for uma banda larga com bastante velocidade. Então, comprei uma banda larga lá, ou fiz um contrato, né, com uma empresa de banda larga, que tem aí, sei lá, 400 mega. Mas a minha rede tem placas de rede, né? A minha rede dentro da minha empresa tem placas de rede nos computadores 10/100. Minhas suítes 10/100. Meu servidor 10/100. Ou seja, tudo que eu tenho lá dentro é 10/100. Mas a minha internet é 400 mega. Não vai adiantar nada, porque a sua internet vai continuar lixo dentro da sua empresa. Ou da empresa onde você for fazer, você deixar bem claro, né? Para as pessoas lá que você está montando uma rede, que precisa nem que seja trocar uma placa de rede para as máquinas, comprar a parte, né, separada, a placa de rede, nas máquinas, servidor, em todos os maquinários, todos os devices, né, que der para trocar a placa de rede para 10/100/1000. E também as suítes, né, a suíte ela precisa ter esse conceito, como essa suíte que eu peguei aí, que ela tem duas placas gigabit, né, então a conexão entra na gigabit e distribui para as máquinas também gigabits. Então, as máquinas vão receber ali os 400 mega, que é a sua banda larga. Se você deixar 10/100, vai entrar 400, que é a sua banda larga, vai pagar por 400, mas vai chegar algo em torno de 50, 60, quando ficar bem legal vai chegar a 90. Por quê? Porque a placa é 10/100. Então não adianta ter uma super internet na rede, na sua empresa, se o maquinário não suporta. Tem que pedir para trocar. Então, no dia que você for montar uma rede de uma empresa, já deixa bem claro para o pessoal, tem que comprar, você vai ter um custo aí maior, porém você vai ter velocidade. Legal? Ó, tudo verdinho lá, tudo reconheceu, né? Tudo up. As minhas 2 gigabits lá up também, servidor up, tá todo mundo up. O que não está ainda é definido o IP fixo para essa turma aí, né? Vamos começar pelo servidor. Depois a gente vai fazendo máquina por máquina, tá? Aí eu vou fazer aquela classe C que eu falei, né? Onde você pode colocar até 255 máquinas conectadas. Todas receberão o IP, além de fixo, né? Vão receber a submáscara de rede 255, 255, 255 e o final 0. Mas ele já vai colocar automático, o Packet Trace é topzinho, né? Ele já coloca pra gente. Mas na rede montada de verdade mesmo, física, né? Você tem que digitar lá nas máquinas, né? Se for IP fixo, máquina por máquina. Ou se for no servidor distribuindo, você vai digitar lá o padrão, tá? Então eu entrei aqui no servidor, cliquei nele, né? Dei um clique para ele abrir aqui. Ele deve estar ligado, muito provável, porque senão não estaria funcionando. Ó, tá ligado, perfeito. Vou entrar no config, na segunda guia, configurações no caso, né? Vou mostrar aqui, ó. Lembra que eu mudei o nome das máquinas? Pus número 1, 2, e aqui eu coloquei servidor. Aparece aqui, ó. O servidor eu não vou mudar, eu vou deixar o servidor mesmo, que eu já deixei ele bonitão, né? Vou colocar IP fixo nesse sujeito aqui, tá? Então é IP chamado estático. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na Fast Ethernet dele, como que tá. Fast Ethernet, muito bem. Tá estático também. Ó, tá estático aqui embaixo, aqui em cima. Mas eu vou usar o IPv4, tá? Em tela de cima. Antes que eu esqueça. Todos os maquinários aqui, sem exceção, todos eles têm placa de rede, portanto, todos eles têm MAC endereço. Ou seja, cada máquina aqui tem o seu endereço físico também, né? Então, perguntado ali o que é um MAC, né? Endereço MAC é o endereço físico da placa de rede, da Fast Ethernet. Então, cada máquina aqui tem um código diferente. Esse aqui é 2581, o servidor. Depois, se a gente for numa segunda máquina, a gente vai comparar esse número aqui. Então, 2581. Deixa eu copiar esse cara aqui para um bloquinho de notas aqui, porque a gente dá uma olhadinha para ver se é verdade, né? Uma anotaçãozinha básica aqui, só para ver se é verdade mesmo. Que o meu servidor não vai servir para nada, só para comparar mesmo, tá? Isso aqui. Depois eu vou comparar com a máquina 1 ali, a máquina 2, sei lá. Vou pegar uma dessas máquinas aí e fazer uma comparação. Como eu vou trocar o nome, eu vou chamar a máquina 1 de MAC 1. Depois eu vou vir aqui trazer, colocar o endereço MAC dela aqui, tá? Então, eu estou confirmando ali, ó,
que todas as máquinas, sem exceção, tem placa de rede, tem endereço MAC, tá? E a gente vai confirmar já já se o endereço MAC da outra maquininha ali é diferente desse aqui, tá? É uma dúvida minha aqui também, no final das contas, tá? Mas acho que sim. Bom, agora é a hora de pôr o IP na máquina, né? 192.168, peraí que esse aqui não tinha entrado, .1.0. Vou dar um tab, ele já vai preencher aqui para mim o submáscara de rede, que chama subnet mask, né? Aqui, que está em inglês. Então, essa minha máquina aqui, ela vai ter esse padrão, né, de numeração. Todas as outras vão ter um número maior aqui, tá? Número 2, 3, vai por aí afora. O 2 eu vou deixar ele, vou pular o 2, tá? A hora que eu for fazer, porque eu vou fazer um teste aqui se o 2 eu posso usar para uma outra coisa, tá? Bom, nesse caso aqui específico, pessoal, ele não vai estar usando o DHCP, porque a bolinha aqui não está no DHCP, ele não vai estar distribuindo o IP automaticamente. E sim, eu vou estar dizendo que vai ser essa faixa aqui, ó, classe C, tal, numeração tal, na sequência aqui, tá? Eu posso fazer até 255 máquinas, na verdade 254, né, porque um eu acabei de usar, e todas elas estáticas, ou seja, IP fixo. Legal? Bom, aqui precisa salvar, não precisa não, só fechar no X aqui, e ele já salva aqui pra gente, já põe lá dentro. Ó, se encostar o mouse, ele mostra ali, 192.68.0.1, D24/24, tá? Por enquanto eu não fiz o get padrão ali, tá? Depois eu vou verificar se eu preciso pôr ou não o get padrão. O get padrão está vazio. Depois eu vou verificar. Primeiro eu vou colocar uma segunda máquina para testar a minha redezinha como que tá. Ó. Já entrei na máquina PC1 ali, máquina 1, né? Vou no tá ligado, ó. Vou no config. Vou trocar o nome dela para Mac1, que eu falei que podia trocar por aqui também. Mac1. Opa, fechei sem querer ali. Queria só puxar. Ó, Mac1. Vou direto na Fast Ethernet e vou registrar o IP dessa máquina, tá? Vou no Fast Ethernet direto e vou ali, 192. Depois eu vou copiar para ir passando para as outras, ficar mais fácil, tá? E aí eu vou alterando depois, tá? Essa aqui vai ser a 3. Ela não era 1, não. Máquina 1, o IP que é 3, tá? Tem que dar o tab para ele entender que eu preenchi aqui, ó, senão fica da PT, não dá problema. Eu estava na Fast Ethernet, certo? Aqui, ó, Fast Ethernet. Eu vou voltar um pouquinho aqui no setting. No set, máquina tal. Legal. Não tem o get padrão aqui, tá? Na primeira eu não pus mesmo, que é uma outra coisa que eu vou testar. Mas nessa aqui, que é a minha máquina 1, eu vou colocar o get padrão, que é 192.68.0.1. Então, para não confundir a cabeça, aí, ó. Se eu der tab aqui agora, feito é 0, porque aqui embaixo não tem submáscara de rede. Para não confundir a cabeça. Esse endereço que eu estou pondo aqui, ó, é o get padrão. É o IP do servidor que possivelmente estaria recebendo a internet nele, né? E distribuindo para as outras máquinas. Então, eu estou configurando todas as minhas máquinas, sem exceção aqui, tá? Inclusive a impressora não tem necessidade, acho que é besteira, mas a gente pode colocar se tiver a opção lá. Então, aqui no setting, eu vou pôr esse número aqui. No Fast Ethernet, aí o número vai aumentando, porque aí é o CPF da máquina, aqui é o CPF, né? CPF eu fiz só uma comparação, tá? CPF da máquina aqui, no primeiro não, é o código do meu servidor, tá? Legal? Então, vamos testar isso aqui para ver se funcionou. Eu vou parar, dar uma paradinha e testar para ver se deu certo. Vou fechar aqui no X, se eu encostar o mouse ali, aí ele me mostra agora, ó. Na parte de cima ela tem lá o IP 192.68.0.3/24, ou seja, de 24 portas que eu tenho, mais o get padrão 92.68.0.1. Perfeito. Vou fazer um testezinho básico aqui, né? Vou mandar uma cartinha do servidor até essa máquina 1 aqui, para ver se dá PT ou se não dá. A cartinha é essa cartinha que está aqui do lado direito da tela, tá? Que tem o sinal de mais. É aquela que está fechada, tá? Não é aberta. Não quero mandar um pacote aberto, e sim um pacote fechado, tá? A gente chama de pacote. Vou clicar no pacote, ou seja, na cartinha. Vou clicar no servidor e vou clicar lá na máquina 1 aqui, ó, Mac 1. Legal, já funcionou. Lá embaixo deu sucesso. Funcionou. Então, se eu enviar ao contrário, também deve funcionar. Vamos testar. Apaguei aqui, né? Deu um delete. Vou pegar a cartinha e fazer o contrário. Colocar aqui e colocar no servidor.
Sucesso, bateu, funcionou. Então minha rede está show de bola, está funcionando. Depois eu vou fazer uma gambiarra aqui. Lembra que eu pulei o IP2? Eu fiz o 1 e aqui o 3. Eu pulei o 2, né? Entre aspas, não tem nada aqui no meio do caminho que é o 2. Mas eu tenho um carinha aqui do lado, ó. Vamos ver se ele vai aceitar depois o IP2, tá? Se ele aceitar, eu estou pensando em fazer uma gambia aí, mas não sei se vai dar certo não, tá? Preciso fazer um teste aqui para ver se vai funcionar. Eu preciso fazer esse teste em todas as máquinas que eu for colocando IP. O ideal é testar todas, né? O ideal dos ideais é ir colocando o IP fixo ali, o get padrão, e sair fazendo o negócio da cartinha, tá? Ou você pode fazer todos os IPs, tá? E depois testar por amostragens, sei lá, testar o maior volume possível de máquina, né? Vamos para a segunda máquina aqui já, o Mac 2, né? Que eu chamei de Mac a primeira, então isso aqui eu também vou chamar de Mac. Então eu vou lá no config, acrescento aqui, pus maiúsculo aquela hora, pus Mac 1, Mac 2 agora, né? Ó, para entender mesmo, tá? Eu vou no setting, que na verdade eu já tô, né? Quando eu entro eu já tô no setting, é o get padrão, tá? Como eu não copiei lá, acabei esquecendo de copiar, agora eu vou ter que digitar aqui. Não vou voltar lá porque não perdi tempo, né? Muito bem. 192.68.0.1 é o get, ou seja, é o IP do meu servidor. Agora vamos lá na Fast Internet fazer o IP da minha maquininha. Vou copiar esse cara aqui, ó, porque aí fica mais fácil, eu só altero o finalzinho, né? Que é mais fácil, bem mais fácil. Vem aqui, ó, clico nele, fui lá, dei um Ctrl C, aqui dei um Ctrl V, e aqui eu vou pôr o número 4, tá? Máquina 4. Tab, para ele pôr o submáscara de rede. Só lembrando que quando o 0 é no final aqui, significa que eu tenho do 0 até o 255 numerações, né? Portanto, eu posso pôr até 256 máquinas, na verdade, se eu usar o 0. Se eu não usar o 0 e começar no 1, 255. E a máquina que recebe o IP número 255, na verdade, não vai existir, porque ela é a máquina que usa para broadcast, para testes na rede. Tá? Então, o 255 é o IP para teste. Ou a letra F, né, que é o que a gente simboliza. Inclusive, caiu na prova anterior. Esse código aqui, ó, do Mac, já vi que é diferente. Eu peguei da máquina 2 em vez de pegar da máquina 1, né? Então, vou adaptar aqui, copiar, vou jogar lá no meu bloquinho. Nem comparar. Opa, peraí que ele entrou num outro lugar aqui. Peraí que ele viajou aqui o negócio. Olha lá, numeração totalmente diferente, portanto, endereço MAC de cada maquinário que eu tenho dentro do meu servidor aqui, né, do meu Packet Trace, recebe um código individual mesmo. Então, não preciso nem continuar olhando as outras aqui, porque cada uma delas vão receber um código diferente, tá? Aqui foi só para fazer um teste para ver se funcionava mesmo, se dava certo. Então, o get padrão está certo. Só vou copiar de novo aqui, porque eu copiei o endereço ali do endereço MAC, né? Eu vou perder esse enderecinho aqui, então eu copiei de novo. Essa é a 4, tá? A próxima nossa é a 5. Próximo aqui, ó. 5. Mac. Opa, aqui o A ficou maiúsculo, vou pôr minúsculo, para ficar bonitinho. Colando aqui, ó. Esse não precisa alterar, porque é o do servidor, né? Que vem lá do servidor. E aqui. Aqui eu colo, né? Então estou na Fast Internet, colo e altero para 5. Caso de EPT, né? Você não lembrar. Se não lembrar, você pode fazer uma contagem. Aqui dá para fazer uma contagem. Na prática, teria que contar máquina por máquina lá para ver, né? Então, máquina 1, 2 eu não fiz, 3, 4 e agora é a 5, tá certinho. Fechou no X, vamos para a próxima. Opa, esqueci de colocar o Mac aqui. Mac. Perfeito. O ideal é dando tab para ele ter certeza que está preenchido, tá? Sempre, né? Máquina 6, tab. Opa, ele pulou um pouquinho aqui. Não vou observar no físico. Direto aqui, ó. O laptop também vai receber ali uma numeração. Config. X5. Get padrão. Fácil de entender aí, tá facinho. Se tiver fácil, depois manda lá no chat. Opa, ele reclamou alguma coisa, que fiz alguma coisa que não ficou legal, né? Ou o número tá errado, vamos ver. Vou contar. 1,
A 2 não tem, 3, 4, 5, 6, 7. Está errado, por isso que ele não aceitou. Olha lá. Você coloca o número que já existe, ele questiona. Aqui o PEC3 questiona. Lá na prática você teria que verificar qual é a máquina que está recebendo o IP errado, porque vai dar conflito, né? E para completar, se a máquina não estiver ligada, se aquela máquina que você está duplicando o IP não estiver ligado, a próxima não vai reclamar, porque ele não enxergou uma máquina ligada. Mas no momento que você ligar, aquela que tem o IP em duplicidade, né? Possivelmente ela não vai aceitar a internet, ou não vai funcionar a rede, depende do que você for fazer ali na máquina. Muito provável que aquela que recebeu o IP fixo em duplicidade vai ficar ali com alguns tipos de problemas. Se é uma máquina que tem que acessar um sistema, não vai acessar. Se é uma máquina que tem que um usuário específico tem que fazer algo ali na máquina, não vai estar funcionando também em relação à rede e à internet, tá? As outras coisas pode ser até que funcione. Então, IP fixo você tem que verificar certinho a sequência das máquinas. Eu vou fazer a impressora também IP8, né? Já que ele é impressora de rede. Ó, ela tem GAT padrão, então vamos colocar aqui MAC 6, né? Que é a impressora. O IP fixo lá do servidor. E vamos colocar um IP também fixo para ela, né? Ela vai ser a máquina 8. Submáscara de rede também final 0. Perfeito, perfeito. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa aqui, dar uma confirmadinha. Tá certinho, máquina 8. É outra forma também de se conferir. Bom, na sequência aqui agora, ó. O laptop aqui embaixo da direita agora ele é o 7, vai ficar a máquina 7, né? Ele vai receber o IP número 9. Então, isso mesmo? É, número 9. Então, máquina 7, 9268.0.1, mais o IP lá na o RG da máquina, né? Número 9. RG não, CPF da máquina. Falei RG, mas é CPF. Isso é uma comparação, tá? Então, recebe do servidor, recebe o 9 aqui, perfeito. Máquina 8. Essa parte não é muito difícil, não, é um pouquinho trabalhoso mesmo, como eu falei lá no começo, né? Dá um pouquinho de trabalho aí. Máquina 8 lá, né? Deixa eu ver se 9 ele... 9 já foi, então é a 10 agora. 10, muito bem. Se põe duplicado aqui, o PEC3 ele já reclama na hora, né? Mas na rede lá não tem jeito, ele descobre que está duplicado só depois que você começa a ver que está dando conflito. Muito bem. Esse aqui era 9, aqui é 10, a próxima é a 11. Facinho, facinho. Mas eu sou bastante suspeito quando falo que é fácil, porque já fiz isso algumas vezes, né? Tanto na parte física quanto na parte simuladores, né? Próximo é 12. Opa, esse aqui eu pulo, né? Vamos para a próxima aqui em cima. O branco também é só voltar ali na telinha anterior, já resolve, né? Aqui deve ser a 12. Aceitou. Tá certo. 13. 13. Fast Ethernet. Facinho, tá quase pronto. Só falta a impressora agora. A impressora é máquina 12. Aqui é 14, se eu não me engano. Vamos ver. Se não for 14, é 13. Fechou. Confirmar. Essa 13, essa era 14, tá certinho. O servidor já tinha, então eu já dei a volta aqui, sentido anti-horário, né? Fui fazer o sentido anti-horário, podia ter feito o sentido horário também, não teria problema. O único carinha que eu não mexi por enquanto, né? Foi esse device aqui, o IRED, né? Device 0.
Ele não tem IP, não tem GET padrão, não tem nada. Esse cara aqui eu vou tentar encarar ele um pouco diferente. O último caso eu vou clicar e deletar ele, se não precisar dele, tá? Vamos ver dentro dele aqui o que a gente consegue fazer. Eu vou tirar esse device aqui. Deixa eu só o Wired aqui para ficar menorzinho o nome. Ele reclamou, né? Deixa eu ver se eu posso pôr uma segunda palavra aqui. Pronto, põe uma área de tech aqui, de tecnologia, né? Vai colocar o nome completo. Mudar o nome por mudar. Bom, aqui, olha lá, ele mudou, perfeito. Aqui eu consigo, por exemplo, verificar que esse cara também deveria ter um GET padrão, né? Que seria o do servidor, por exemplo, né? E eu vou colocar o IP dele aqui como sendo 2, tá? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer na hora que eu colocar esse cara aqui como o IP. O GET padrão é normal, né? Do servidor. Quando eu colocar ele aqui como IP2, que é o que não foi usado ainda, tá? Ó, não questionou, não reclamou. Aparentemente ele vai aceitar. Legal. Ficou verdinho. Ah, legal. Ele questionou, ele aceitou, mas na hora que você encosta o mouse ali, ó, todas as máquinas, quando eu encosto o mouse, todos os PCs e até a impressora, ele mostra que fez um link ali, ó, né? GET padrão, IP, fez um link e tal. E se eu olhar lá no servidor, na switch, aliás, ele mostra que está up, né? Esse cara aqui, deixa eu identificar qual é o número desse cara aqui, ó. Só vir na bolinha correspondente. Ele é uma gigabit, 1/2. Então quando eu encosto aqui na switch, né? Ela tá lá embaixo, ó. Inclusive, aqui dentro também, ó, a gente enxerga o endereço MAC, né, da switch também, né, de cada portinha lá, no finalzinho aqui na última coluna, e ela usou uma gigabit. E ele não reconheceu a hora que eu pus o IP ali, ó. Se eu voltar lá na maquininha, ó, ele não ficou com o IP aqui, nem no GET padrão e nem na Fast Ethernet, porque ela é a máquina que deveria estar, entre aspas, conectada ao servidor, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer algo que eu estou pensando aqui. Deixa eu ver. Eu vou eliminar um cabo aqui, tá? Só para um teste meu aqui, se funcionar. Porque como ela não aceitou, eu vou eliminar esse cabo aqui, ó. Na verdade eu podia fazer uma gama, mas como eu vou precisar tirar 2 cabos, eu vou ter que deletar o cabo. Vou deletar esse cabo aqui, então essa peça ficou inutilizada, entre aspas, né? E eu vou tirar esse cabo aqui também, ó, do servidor, com a switch. Legal? E aí eu vou fazer uma outra gambiarra aqui, vou melhorar um pouquinho minha rede aqui, eu vou mudar a posição dos maquinários. Eu vou subir esse aparelho aqui para cima. Opa, escapou ali. Pronto, vou pôr ele aqui perto do servidor. Põe a impressora um pouquinho longe ali. Pronto, aí ficou uma disposição um pouquinho melhor. Então, meu Wireless aqui acabou ficando perto do meu servidor aqui, ó. Então, antes eu tinha o meu Wireless conectado aqui e o meu servidor também conectado aqui na switch. Agora eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. Eu acho que talvez vai dar certo. Deixa eu olhar primeiro aqui, fisicamente, né? Como que tá o meu Wireless aqui, tá? Acho que ele não vai aceitar o que eu estou querendo fazer. Acho que ele não vai aceitar. Pode ser que eu consiga por aqui, ó, por essa tela aqui, mas não sei, é um teste. Vamos ver se o código não. O física eu vi que o maquinário lá tem 3 botõezinhos, três partes, vamos dizer assim, né? 3 pedaços. No config que eu mexi, ele não aceitou. Talvez nessa terceira guia aqui ele consiga deixar eu mexer tanto no get padrão e tal. Podemos fazer um teste. Mas, antes disso, quero ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui com o cabo, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele liberou a porta aqui. Liberou as 2 gigabit, legal, que estava sendo usada, né? Estava up. Como eu tirei os cabos, ela ficou down, perfeito. Né? Não está mais sendo usada. Vamos ver se eu consigo fazer. Se eu inverter não vai adiantar, né? Porque se eu trocar a ordem dos cabos aí,
A gigabit não vai adiantar, que é efeito zero, né? Eles têm a mesma... Os dois cabos gigabits, né? 1/1 e 1/2, eles têm o mesma ideia. Então, não adianta inverter. Não vai dar para fazer o que eu quero. Porque esse servidor que eu tenho aqui, nessa versão, ele é um servidor fisicamente que não tem duas placas de rede, tá? Ele só tem uma placa de rede aqui. Posso tentar ver se eu consigo trocar, né? Para trocar eu vou desligar o servidor. E aqui desligo ele, ó. Tem que estar desligado. E tentar trocar essa placa aqui, para pôr uma plaquinha de duas portas aqui, né? Mas precisa ver se eu tenho aqui nessa versão, tá? O fato de ser uma versão 5.3.3, mais antiguinha, né? Que a atual agora é 7 ponto alguma coisa. O livro fala 7.0, mas já tem uma versão, acho que 7.1, 7.2, por aí rodando, né? Acho que até um pouquinho mais na frente aqui o livro ele até fala que tem uma versão 7.1 alguma coisa rodando aí, mas acho que já está na 7.2.3 por aí, quando baixa na internet, tá? Ali no capítulo 2 mesmo ele mostra um pouquinho mais para frente do começo, né? Porque o começo ele só mostra aí baixar e instalar, depois ele mostra a carinha do software, né? Na página 27, carinha do programa, nós já estamos na carinha aqui com ele conectado. Aí ele explica ali os dispositivos, né? Router, como eu estava explicando anteriormente. Mostra na página 28, né, como conectar um cabo cross, né, que eu até mostrei para vocês ali com duas maquininhas. Depois ele mostra um exemplo de 6 maquininhas lá, com crossover, né. E depois ele pede para montar uma redezinha aí, né, e aí sim acaba o capítulo 2 no livro. Mas aqui para nós não acabou não, porque eu tô quase no finalzinho aí, tá. Vamos ver o que a gente consegue fazer fisicamente, tá? Por isso que eu fui no physical ali, no primeiro item chamado physical é o fisicamente, ou seja, eu posso tentar alterar alguma coisa fisicamente, claro que se limitando à versão aí, né? Não dá para fazer algo diferente do que a versão propõe. Essa é a grande ideia, né? De você usar uma versão e de repente usar uma outra versão de mesmo programa, né? Onde tem mais recursos. É exatamente isso que acontece. Então você pega um programa aí que é a versão 1.0, por exemplo, né? Não importa qual seja o programa, ele vai ter recursos. Você pega lá 2.0, mais recursos, 3.0, mais recursos. Então as versões, lógico, que tem uma diferença. Um bom exemplo é o Windows, né? Começou lá com 1.0, que foi a primeira versão que eu comecei a dar aula, inclusive. E hoje estamos aí no 10, mas se você pegar por versão mesmo, ele já deve estar acho que no 18, 19, por aí, né? Apesar de chamar Windows 10, ele tem várias versões, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó, os módulos, né? Ó, aqui ele está mostrando um módulo de Wi-Fi, não serve para a gente. Módulo de rede, mas é uma placa só, isso eu já tenho, também não serve. Vamos ver outro aqui. Também não serve. O que for uma plaquinha só não serve para mim, tá? Uma plaquinha, não. Opa, dois aqui, mas é cabo coaxial ou fibra ótica? Fibra ótica, né? Fibra ótica, não sei se vai dar, né? Eu acho que até tem um cabo fibra ótica aqui embaixo. Acho que eu tenho fibra ótica, esse laranjinha aqui, ó. Mas o problema é que eu não vou ter fibra ótica nesse aparelho aqui, ó. Então não vai adiantar muito eu trocar para fibra ótica, né? Eu acredito que, a não ser que eu troque o Wired aqui para um outro que tenha fibra ótica. Vamos ver, por enquanto ainda não. Não, Wi-Fi não. A única que dá a opção de a gente fazer a troca aqui é esse, mas possivelmente eu vou ter problema ali, porque a minha suíte, ela não é de fibra ótica e o meu Wired também não é de fibra ótica, tá? Vamos ver, se conseguir trocar para fibra ótica, aí perfeito, né? Como que eu faço a troca? Desliguei o PC, pega esse cabinho aqui, ó, essa portinha, joguei para cá, ela sumiu de lá, né? E eu coloco essa lá no lugar. Então, é exatamente isso que você faz a troca. Tem que estar desligada a máquina, né? Como se você estivesse fazendo fisicamente no computador, né? Estaria fora da tomada, ia desparafusar, tal, tirar, trocar as peças, tal, e depois ligar para testar, tá? O mesmo conceito. Não sei se vai dar certo, porque os aparelhos, se não forem fibra ótica, não vai adiantar, tá? Eu acho que isso aqui é fibra ótica mesmo. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Aqui, ó. Cooper Optical. É óptica, fibra ótica, né?
Vamos ver, se der certo vai ficar show de bola, porque aí eu vou ter duas portinhas ali para usar, né? Duas conexões, né? Não liguei a maquininha, voltei aqui porque eu não liguei, né? Eu tinha quase certeza que eu não tinha ligado. Tem que ligar, senão não funciona, né? Mas eu tenho duas portinhas agora. Né? Agora, o problema maior não é aqui, né? Opa, não é o meu servidor. E sim esse aparelho e a switch. Vamos ver na switch se a gente consegue fazer essa troca. No caso da switch, eu não quero trocar as portas que eu estou utilizando, as 24 portas aqui, ó, uma dessas 24 que eu estou usando. E sim essas duas aqui, ó, porque essas aqui são portas gigabits, mas não são de fibra ótica. E aí, logo de cara, a gente olha aqui nos módulos que não tem, né? Então, a minha switch, infelizmente, aqui que eu escolhi, ela não tem a opção de fibra ótica, apesar de ter 2 gigabits, tá? Então, aqui não adiantou muito eu trocar aqui essa informação, tá? Mas é conceito, né? De repente, numa empresa, a pessoa vai lá, já sabe que vai ter que ter duas portas, duas placas, melhor dizendo, né? De rede, para conectar 2 cabos de rede para distribuir, por exemplo, internet direto do servidor, inclusive DHCP, direto para a switch distribuindo DHCP para as máquinas. Isso que é mais show de bola. Essa aqui eu acho que não vai ter também, fisicamente, tá? Porque aqui não tem módulos, né? Ó. Ela para só para a palavra módulos mesmo. Então esse aparelho aqui ficou meio perdido também, entre aspas. E se eu conectar esse cara para cá, vai dar certo? Não, acho que não, né? Vamos ver. Ó. Se eu clicar aqui na fibra ótica, e se eu tentar conectar aqui, ó, ele já questiona, já reclama que as portas não podem ser conectadas, né? E o cabo fica perdido. Se eu tentar conectar aqui e conectar aqui, também não pode. Por quê? Estou tentando usar cabo de um jeito no servidor, mas do outro lado é outro tipo de encaixe. Tentando fibra ótica com RJ45, não vai funcionar. Então esse cabo, essa troca que eu fiz aqui no servidor, no nosso caso seria perfeito se fosse cabo, fosse 2 portas de RJ45, 2 portas Ethernet gigabits, né? E aí seria perfeito, né? Porque eu teria 2 gigabits aqui com 2 gigabits que eu tenho aqui na switch. Perfeito. Então, meu problema não é a switch, e sim o meu servidor, tá? Eu não tenho outro servidor aqui, ó, né? Que me dê a opção. Aí é o lance da versão, né? A versão não contempla aí uma coisa mais moderninha, né? Na época se usava uma só. Então, eu vou devolver a placa lá, que essa aqui não resolveu. Desliguei o PC. Tem que trocar aqui, né? Para enxergar esta aqui, ó, que é o que estava antes. Tirei a de fibra ótica. Devolvi ali normal, tá? Infelizmente não tem. Se tivesse de duas aqui, ficaria perfeito. Liguei a maquininha. Então, aquele cabo que eu tirei, eu vou devolver aqui depois para gigabit. Esse aqui eu não fiz a troca. Vou devolver o cabo aqui para a gente testar depois se é possível, novamente, né, para aquele método lá, da terceira guia, colocar o IP. Então, vamos acertar o cabo aqui primeiro. Cabo preto mesmo, normal, né? Vou colocar na gigabit aqui, ó, uma delas. Ele vai reconhecer daqui a pouquinho, vai ficar verde. Opa, voltou sozinho. Vamos pegar esse aqui também e trocar não, colocar o cabo, né? Aqui eu usei gigabit também. Legal. Já vamos entrar no Wired para verificar se é possível fazer pela terceira guia, porque física eu só estava olhando como que era. Configuração a gente tentou configurar, mas ele não reconheceu, né? E vou usar o IP2. O IP fixo 2 aqui, tá? 2. Submáscara de rede. Ele reconheceu outra submáscara de rede que não reconheceu a que eu estava usando anteriormente. E o get padrão, acho que ele... Vamos ver se ele vai aceitar, né? DNS não, estou colocando, tá? Se ele aceitar isso aqui, pode ser até que a minha rede fique um pouquinho melhorzinha, né? Mas não sei se ele vai aceitar, né? Ó, já não aceitou. Só o fato de eu trocar de guia aqui, ó, voltar, ele já apagou. Se eu colocar DHCP aqui, ó, não vai dar certo, porque ele não é uma máquina que pode ser até que ele distribua o DHCP, mas vai dar conflito com os IP fixos que eu coloquei, tá? Na maquininha, nas máquinas, aliás, né? Legal? Então, esse aqui ele ficou um pouquinho perdido no final das contas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar ele, simplesmente.
Legal? Aí o cabo dele vai por conta risco, né? Vai junto. Então quem é o cara que está comandando a internet, nesse caso, é esse cara aqui. Como eu fiquei apagando os cabos, ele perdeu o IP aqui, vou voltar. Fiquei apagando o cabo lá, ele perdeu o IP aqui, ó. Vamos lá colocar de novo. Então ele era um 1, certo? Ele recebia um aqui, aliás, não é isso não, tá errado. Ele não pode receber um aqui, ele tem que receber aqui embaixo, ó. Porque ele é o cara que manda para os outros, né? Então ele recebe e manda, recebe e manda. Ele não precisa ter o setting dele aqui alterado. Ele não depende de outra máquina, tá? O get padrão é quando a máquina depende de outra máquina, que é o caso das outras, ela depende do servidor. Então vamos direto aqui na parte de baixo, né? Agora sim, ó, a submáquina dele ficou certinho. Legal? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nesses outros aqui, só para desencargo mesmo, tá? Acho que não vamos usar nada disso aqui. Tá, HTTPS ligado e o HTTP também ligado, perfeito. HCP aqui, não, né? Desligado, ó. Não tem DHCP. Se tivesse DHCP ativado, né? Melhor dizendo, a gente teria aqui as faixas, né? De que a gente quer trabalhar, de tanto a tanto, tal, né? E a submáquina de rede. E aí, ele ia distribuir para as outras máquinas, ele ia ver a quantidade de máquinas distribuídas. Então, o DHCP aqui não está sendo usado, DNS também não, há uma parte que não está sendo usada, tá? Só que está sendo usado só esse cara aqui mesmo. Ele deve ter ficado verdinho já, ó lá, ficou perfeito. Ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, nossa rede agora, deixa eu ver, conferir ali, tá certinho. Então, ele não tem get padrão mesmo, porque os outros que tem, né? Perfeito. Vamos fazer alguns testes agora da cartinha, tá? De máquinas aleatórias ali, escolher umas máquinas bastante aleatórias ali. Deixa eu salvar a redezinha aqui, né? Que a gente fez bastante coisa. Vamos pegar uma cartinha aqui já direto, né? Vou pegar a cartinha da máquina da esquerda, jogar para a direita para a esquerda, de cima para baixo, tal. Inclusive para a impressora, tá? Porque a impressora eu preciso imprimir, né? Então tem que usar a cartinha também. Então vamos pegar aqui, ó, máquina 1, mandando para a máquina 9. Perfeito, ó, deu sucesso aqui embaixo, significa que ela reconheceu. Vamos pegar agora, cruzar aqui, ó, máquina 11 para a máquina 4. Perfeito também, todas as máquinas aqui tá show de bola. Vou pegar mais uma aqui, ó, esse laptop aqui, mandando para esse 2 aqui em cima. Perfeito também, ó, todas estão dando certinho. Agora de impressora, vamos pegar uma máquina aqui que eu não escolhi ainda, sei lá, 8 aqui, mandar para a impressora lá de cima. Depois uma de cima pegando para a impressora de baixo. Máquina 8, mandando para a impressora lá em cima. Sucesso! Lá, certinho. Então, se mandar imprimir, claro que ele não manda direto para a impressora, né? Ele manda para a suíte, da suíte vai para a impressora. Esse é o caminho, tá? Depois a gente vai usar o simulador. Se não der tempo ainda hoje usar, na próxima aula a gente abre o projetinho aqui, né? Faz algumas outras coisas que precisa fazer e faz o teste de fazer outros testes de cartinha, mas automático, tá? Onde vocês vão ver ele enviando a cartinha automaticamente, não precisa ficar arrastando cartinha, ele já envia direto. Faltou testar a impressora daqui de baixo. Então, vou pegar aqui máquina 2, mandando para a impressora aqui embaixo. Sucesso! Bom, fiz aí por amostragem, né? Várias máquinas, né? Por desencargo, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que não vai funcionar, mas eu vou fazer assim mesmo. Pegar do servidor e mandar para a suíte aqui, só para ver o que acontece, tá? Uma cartinha. Clicou no servidor e cliquei na suíte. Imaginei que não ia funcionar. Por quê? Porque ela não é um computador, né? Ela é só um meio de transporte. Então, a cartinha ainda está lá no servidor, ó. Vou mandar para a impressora direto, então. Aí, ó, sucesso. Então, se eu estiver conectado no servidor, eu consigo imprimir direto também, né? Pode ser para essa impressora? Pode, qualquer uma, né? Ó, servidor, sucesso também. Perfeito. Então, ó, a minha rede ela tá show de bola, funcionando perfeito. Todos os componentes que estão conectados à minha suíte estão funcionando, né? O que eu poderia pensar em fazer é trocar a numeração de IP de uma dessas máquinas, escolher uma aleatória, né? Trocar o número de IP, trocar a faixa de IP, melhor dizendo, e ver o que acontece quando eu tento enviar a tal da cartinha, tá? Eu vou fazer exatamente isso na sequência.
Deixa eu ver, deixa eu só mostrar o simulador. Aqui estou no real time, tá? Ó, real time. Eu vou mostrar aqui o segundo botãozinho que é o simulation, simulador. É a mesma coisa, eu vou pôr uma cartinha. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui todo mundo junto aqui. Eu uso os computadores da esquerda aqui que fica mais fácil, tá? Da direita aqui tá meio escondido, tá atrás desse painel aqui que eu abri, né? Eu vou usar a mesma coisa, eu vou pegar a cartinha, depois eu vou usar um botãozinho aqui e a cartinha vai ficar percorrendo para lá e para cá. Na verdade tem uma cartinha pendente aqui ainda, não sei porquê, mas tem uma cartinha pendente aqui. Ah, porque ficou aqui, ó, um carinha dentro do simulador aqui, ó. Não sei porque ficou um cara aqui, ó. Deixa eu apagar esse cara aqui embaixo, pronto. Aí a cartinha sumiu lá. Tinha ficado um último teste aqui, ó. Vamos lá, vou pegar a cartinha. Então agora é um pouco diferente, tá? Eu estou no Simulation. Vou escolher, por exemplo, a máquina 2 aqui, mandando para a máquina 8 aqui embaixo. Aí ele começa a fazer o processo, mas fica parado ali, fica em processo aqui, ó. Que na verdade está em progresso. Só quando der sucesso aqui embaixo que funcionou, tá? Mas aí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um auto capture aqui, ó, play, auto captura play. Eu vou deixar esse quadradinho no meio mesmo para ele fazer um pouquinho mais devagar, tá? Para não fazer correndo. E ele vai mostrar a cartinha percorrendo aí, né? Vai até a switch, tá? De máquina 2 para máquina 8. Só que ele manda para todas, né? As máquinas que estão para trás vocês não estão enxergando, mas ele mandou para as que estão atrás da tela ali também, né? Ele vai para todas. Aí retorna para a switch, né? Vai para a máquina que começou o processo, e aí ele põe a ticagemzinha lá, né? Verde, significa que ele reconheceu. Vai fazer de novo lá para a switch, ó. E manda lá para a máquina 8. É como se, entre aspas, tivesse enviando um e-mail, né? E a pessoa recebeu o tal do e-mail lá do outro lado e possivelmente até me respondeu o e-mail. E aí ele põe todas as cartinhas lá na switch, depois distribui para todas as máquinas. Vocês não estão enxergando, mas ali na parte de trás daquela tela, que está tampada aqui por causa da quantidade de coisas que eu tenho aberta, né? Ele está mandando para as máquinas aqui de trás também. Então ele vai ficar em loop aí, mandando, né? Então, os pacotes que são colocados na rede, na verdade ele fica percorrendo a rede procurando qual é a máquina de destino, né? E qual que é a de origem, para poder entender se funcionou ou não funcionou, tá? Eu vou dar uma parada aqui para ele parar de enviar, tá? Senão ele vai ficar eternamente enviando aqui. E vou dar um delete aqui, ó. E deu sucesso full aqui embaixo, ou seja, funcionou, tá? É o simulation só você vê o que acontece por trás da rede mesmo, de verdade, né? Então aqui eu vou dar um delete no sucesso full aqui, para ele deletar o meu simulation e voltar no real time. Então, real time, a diferença é que no real time você tem que ficar clicando aqui, clica ali e tal, e aí você precisa ver se deu sucesso full aqui. No simulation não, você vê o que ele faz na rede mesmo, de verdade, tá? É claro que ele só envia para a máquina de verdade mesmo. É igual fazer o ping, tá? Eu vou pingar agora, antes de trocar o IP da máquina, tá? Porque depois eu vou pingar com o IP errado também para ver o que acontece. Primeiro eu vou pingar a máquina, vou escolher uma outra máquina para não pingar a máquina igual, né? Vou pegar a máquina 3 aqui, ó, para pingar a máquina 11, ou seja, eu vou entrar na máquina 3, mas vou mandar ele pingar a 11. É o mesmo conceito da cartinha, só que é outro jeito de fazer, tá? Máquina 3, entre dentro dela, né? Vou aqui na guia desktop, né? Então a gente usa um pouquinho o physical, config, agora estou no desktop, só que da máquina 3. Vou entrar no command prompt, é isso? Command prompt, tá certo? E vou dar um ping e o IP da máquina. Só que eu não lembro o IP da máquina, né? Eu fui fazer o ping aqui, mas não me lembro a numeração. Qual o IP que está por trás dessa máquina aqui, ó? E estando nessa tela aqui eu não consigo enxergar. Eu teria que fazer uma contagem aqui na tela, né? Acho que dá para contar, deixa eu ver. Aqui, se a máquina aqui é a 1, aquela que eu deletei é a 2, aqui é a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é a impressora. 9, 10, 11, 12, 13. Então é o IP 13 que eu quero mandar. Vamos ver. 192.68.0.13.
192.0.13, né? Então eu estou numa máquina de um IP, acho que talvez 4 aqui, não sei qual é o IP. Importante saber que você está dentro da máquina, conectado nela, né? E pingando uma máquina 13. É como se eu tivesse pondo a cartinha aqui na 3 e nessa máquina 11. Ele vai enviar dessa máquina para essa. É o pingar. Quando você está pingando o ping, né? Você tem que mandar, você manda 4 pacotes, é padrão, tá? Então quando eu der enter aqui, ó, ele vai tentar enviar 4 pacotinhos, tá? Quando ele envia 4 pacotes, ele dá o send aqui, né? Ou algumas pessoas falam send, né? Mas é send. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom aqui. Acho que ficou muito grande o zoom aqui. Deixa eu baixar um pouquinho o zoom. 300% dá para enxergar. Ó, então ele enviou 4 pacotes para o IP 13, né? Da máquina que recebeu o IP 13, vindo da máquina lá do outro lado, da esquerda, né? Para a direita. Então ele enviou 4 pacotes. Perfeito, né? Os 4 que estão aqui em cima. Ele recebeu os 4 pacotes e não perdeu nenhum. Lost é perdido, né? Não perdeu nenhum. Significa que se fosse aquela cartinha, né? Ele teria enviado a cartinha lá para a máquina 13, tá? Essa é uma outra forma de fazer, que é o ping, tá? Eu posso pingar um site, posso pingar na rede, né? Uma máquina, através do Command Prompt, né? Ou MS-DOS, ou CMD do DOS, né? É a mesma coisa que dentro do Packet Trace, tá? Então eu posso fazer o ping também. Lógico que a gente não está fazendo site, está fazendo rede, né? Mas não dá para pingar site também. A mesma coisa seria fazer o que eu vou fazer agora, pegar a cartinha, clicar aqui na máquina 3 e levar para a máquina 11. E vai dar o sucesso lá embaixo, tá? Com a cartinha é mais fácil, né? Pingar já é um pouco mais difícil, porque você tem que saber qual é o IP que está por trás da máquina. É o 13 mesmo, conferindo ali. E a máquina que mandou é a máquina 5. Então, você não precisa saber qual é a máquina que está mandando, porque você vai estar clicado nela, e sim a máquina que vai receber. Qualquer máquina, né? Se você pingar dentro de uma mesma rede, der o ping, né? Melhor dizendo, ela reconhece que a máquina, por exemplo, está ligada, está conectada certo, e está com o cabo certo, e está com o IP certo da rede certa. Agora eu vou alterar o IP de uma das máquinas, tá? Eu vou usar a mesma máquina que eu acabei de fazer agora, que é mais fácil para decorar. Eu vou usar a máquina 11 aqui, vou mudar o IP dela, tá? Vou entrar dentro dela, eu vou pôr o get padrão não, tá? Eu vou manter o get padrão, eu vou alterar o Fast Ethernet, esse IP aqui, ó. Eu vou colocar ele numa outra faixa, eu vou colocar número 1 aqui. Eu vou manter o 13 aqui, fica mais fácil, depois eu só voltar para o 0. A máscara subrede aqui, né? A máscara de entrada vai continuar a mesma, só mudei o número do IP aqui. Lembrando que aqui, ó, no get padrão, eu não mudo, por quê? Porque esse é o IP do servidor, estou mudando o IP da máquina mesmo. Vou testar tanto com cartinha quanto ping, o mesmo processo que eu fiz quase agora, tá? Se não der no ping, não vai dar também na cartinha, tá? Então eu vou entrar na máquina aqui 3, vou entrar no desktop, já tá, né? No Command Prompt, né? Acho que ele não guardou. Ele guardou, que legal. Ficou guardado aí, né? Se fosse no DOS, não teria guardado, não, porque o DOS, quando você fecha, ele não guarda o ping. Eu vou pingar, só que aqui eu não posso pingar 0, né? Tem que ser 1, porque eu mudei. Ele guardou, mas não deixou eu usar, né? Então não adiantou muito guardar. Então eu estou mudando para 1 aqui porque eu alterei o IP, né? Possivelmente ele vai pingar porque eu estou dando o IP certo, né? Vamos ver se é verdade, né? Se perder, se der loss lá, é porque não pingou. Se demorar, é porque não pingou também, né? Outro problema aí que pode acontecer, demorar e não pingar. Ó, aparentemente ele não está mandando os pacotes. Não mandou, são 4, né? Que ele tem que tentar. Se for 4 e 4 perdido, exatamente, aconteceu o que eu previa, né? Olha lá. Eu troquei o IP lá dentro da máquina, fiz o IP, pinguei no IP certo, porém com o código errado, vamos dizer assim. Deu 4, tentou mandar 4 pacotes. Olha lá, enviou 4. Não recebeu nenhum. Opa, na linha de baixo, não recebeu nenhum. E os 4 que foi enviado ficaram perdidos. Lost. Então, quando eu troquei o IP, coloquei o IP errado de um outro tipo de configuração, de um outro servidor, né? Ele não reconhece, né? Não tem um segundo servidor aqui.
Vou mandar pela cartinha agora, né? Para vocês verem que também vai dar PT. Mesma máquina, né? Puxou daqui, na máquina 3, e vai para a máquina 11. Ele está em progresso, já deu falha aqui, ó. Então, quando você enviar pacotes ou pingar numa rede e ele der falha, a máquina que você está pingando, é para testar as máquinas, inclusive, né? A máquina que você está pingando, ela está com erro de IP, está com erro de configuração, sei lá, está com get padrão errado, está com alguma configuração errada. No meu caso aqui, eu simulei o erro do IP, tá? Qualquer erro. Eu vou trocar a faixa 100% do IP ali, ó. Vou trocar aqui, ó, vou trocar totalmente. Depois eu vou voltar para 0,13 aqui, tá? Ó, eu vou colocar, só para ficar mais fácil, eu vou deixar uma faixa aqui, sei lá, 10, 10, 1, 10, 1, 1, 13. Pronto, totalmente diferente. Acho que ele vai mudar até... Não mudou a máscara de rede, mas deveria ter mudado, porque essa faixa aqui é de um outro totalmente diferente. Então, quando eu mudo o IP aqui radicalmente, a máscara pode, não já tem que mudar também, tá? Mas aqui vai dar erro também, foi só fazer a cartinha agora, que é mais fácil, né? Ó, eu mudei o IP dessa máquina, deixa eu apagar o errado aqui embaixo, não vai confundir, tá? E aquele anterior que deu erro, né? Esse também vai dar erro, muito provável. Vou pegar a cartinha, transmitir daqui para cá. Já deu falha também. Então, faixa de IP errado, não envia cartinha, não dá pacote, não dá internet, não dá rede, não dá nada, né? Então, se a pessoa configurar o IP errado, e pode dar, inclusive, né, em rede física, ou seja, rede de verdade, cabo, máquina e tudo mais, pode dar conflito na rede, inclusive, tá? Depende da forma que você configurar aí. Muito bem, vamos lá devolver o IP na máquina 11 aqui para o IP certo, né? O get estava certo. Então, apesar do get estar bonitão, certinho, né? O IP fixo dela está erradão, então não adianta, né? Não vai. Vamos colocar certo aqui. Então, 92, 168, o 1 aqui passa a ser 0. Então, a faixa de IP de uma máquina é importante, né? IP fixo. Quando é DHCP não tem tanta importância, vai depender aí do servidor. O servidor que tem que estar perfeito quando é DHCP nas máquinas. Quem tem que ficar bonitão, perfeito é o servidor. É ele que tem que estar extremamente bem configurado para que distribua o IP na faixa certa, na quantidade certa, nas máquinas certas, porque é ele que vai fazer o DHCP de distribuição automática, tá? Mas aí é o servidor, não é a máquina física. Não cabe aqui para ele entender que tem que preencher a máscara, né? E voltou o que era antes. Vamos dar um save aqui. Vou passar uma cartinha para desencarga aqui para ver se funcionou. Já deu successful lá embaixo, ó. Perfeito, né? E se eu fizer o ping também vai funcionar. Então qualquer máquina aqui que eu mandar a cartinha ou pingar, vai funcionar perfeito, impressora inclusive, tá? Então, se resolver colocar DHCP, eu teria que verificar, né, se a minha rede vai ser tudo DHCP, né, que é o normal. O que a gente está preparando aqui essa rede? O que a gente já fez essa rede? Que a gente está preparando para a aula que vem, né? Já pensando na próxima aula. Possivelmente fazer uma LAN, uma VLAN, melhor dizendo, né? Falei LAN, mas é VLAN. Fazer uma VLAN 10, pegando o lado esquerdo da minha máquina, né? Ou da minha rede, né? Falei máquina, mas é rede. Ou seja, o meu lado esquerdo aqui ser uma VLAN 10, por exemplo. Né? Eu fiz um quadradinho ali imaginário, só que ele vai sumir daqui a pouco. E eu pegando outro aqui do lado direito, né? Ela vai ser a minha VLAN 20, por exemplo, tá? Em todas as máquinas. O servidor não, ele vai estar no meio do caminho. Então, imagine que o servidor está aqui, ó, no meio do caminho, exatamente no meio do caminho, e todas as máquinas estão para a direita dele, né, desse servidor, olhando para a tela aí para a direita, vão estar na VLAN 20, todas. E todas que estão para a esquerda aqui do meu servidor vão receber a VLAN 10. Tem que configurar, lógico, né? E aí, a hora que a gente for na switch aqui, ó, encostar o mouse, for na switch, por enquanto todas estão
recebendo a VLAN 1, né? E não a 10 nem a 20. Quando eu fizer isto, possivelmente o meu servidor ele vai continuar com o get padrão valendo para as duas máquinas, né? Valendo para as duas redes, né? Falei máquina, mas para as duas redes. Tanto a VLAN 10 quanto a VLAN 20. Mas é exatamente isso que a gente vai ter que configurar para que ele continue como o carinha que manda na internet, aí vamos dizer assim, né? O servidor. Legal? Deixa eu ver o que mais que eu preciso fazer aqui para deixar bonitão, simpático. Eu acho que eu consigo fazer mais alguma coisa. Eu tenho aqui esse bloquinho que eu posso criar, né? Clicar, melhor dizendo, e falar, né? Que o lado direito, fala não, escrever, né? Falar que é escrever. O lado direito vai ser a VLAN 20. Eu vou chamar essa VLAN 20 de RH. É só uma caixinha de texto, né? Então eu posso pôr ela aqui, sei lá, mais ou menos aqui assim. E aí eu vou fazer uma caixinha desse lado de cá. Deixa eu ver onde que eu vou colocar. Vou colocar aqui assim, mais ou menos. Vai ser a 10 e aqui vai ser o financeiro. O setor financeiro, né, da empresa. Então, se eu pegar... Aqui é só um textozinho, tá? Só para simbolizar. Vou deixar aqui pertinho mesmo da máquina. Então, todas as máquinas que estão para a esquerda vão usar a VLAN 10, vão fazer parte da VLAN 10, e as máquinas que estão para a direita, VLAN 20. Então, o pessoal do RH, Recursos Humanos, né, vai estar trabalhando nessas máquinas aqui, ó. Eles não vão poder trabalhar naquelas máquinas da esquerda. E o pessoal do financeiro, né, o financeiro envolve alguns setores, né, pode envolver até a contabilidade, depende da empresa, claro. Envolve o pessoal lá que cuida da parte bancária e tal, né? Pagamentos, vai para fora, quando você pagar, quando você receber, é o pessoal do financeiro. O RH é só aquele setor que cuida de pessoas, né? De contratação, de salário, promoção e vai para fora, né? Então, setores totalmente distintos, diferentes um do outro, né? Que não tem que ter o pessoal de cada direito acessar a máquina da esquerda. Inclusive, eu pus duas impressoras justamente porque o pessoal do financeiro vai poder imprimir só nessa impressora número 6 aqui, e o pessoal da RH só na impressora 12, e não, a gente vai ter que pôr a cartinha lá, fazer aquele lance da cartinha, tá? Depois que tiver a VLAN. Só para dar um pontapé inicial, pequenininho, tá? Não vai dar tempo de fazer tudo, questão do tempo aí. Eu vou clicar aqui na switch, entrar dentro da switch, melhor dizendo, e no config dela. Então eu estou dentro da switch, a switch ela é é o único maquinário, né, que está intermediário a todas as máquinas, e ainda tem portas livres, né? Se a gente olhar aqui na switch, vamos clicar aqui na VLAN, né? VLAN database aqui, né? A VLAN que tá padrão, vamos dizer assim, né, que é a VLAN default, que ela chama de padrão, é a VLAN 10. VLAN 10 é bom. VLAN 1, 10 é que eu vou criar. VLAN 1 é a default. Eu vou add aqui, eu vou adicionar, se ele deixar, né? Melhor dizendo. Se eu não colocar aqui, ele não vai deixar, né? Eu tenho que colocar o nome, o número e o nome, tá? Número que eu vou colocar aqui, eu vou pôr 10 primeiro, tá? A ordem tanto faz. E preciso dar o nome aqui, né? Então a 10 é vou pôr VLAN 10, tá? Acho que só por 10 aqui não é uma boa ideia. VLAN 10. Aqui nele aparece só o número, tá? Se ele questionar, eu apago essa parte aqui de VLAN e deixo só 10. Então, vou fazer melhor. Eu vou colocar só 10 e aqui embaixo eu ponho VLAN. Ele vai reclamar e não vai dar certo. Financeiro. Acho que vai caber. Vou dar um ADD. Reclamou alguma coisa. Não gostou de alguma coisa que eu fiz aqui. Número e nome, tá certo. É o tamanho. Ele não gostou de pôr a palavra VLAN aqui, porque ele já entendeu que é uma VLAN. Então agora aqui, ó, você deve estar enxergando a 10, financeiro, e vamos colocar a 20 aqui agora, RH. Opa, ele está pulando, não sei porquê, ele está pulando. RH.
tentar encurtar o máximo que você puder aqui o nome, tá? Olha lá, 20RH. Então, a minha suíte, por enquanto, mesmo fazendo esse processo, por enquanto ela enxerga a VLAN 1 só até agora, tá? Porque eu não disse para ele, em momento algum, quais máquinas farão parte de qual VLAN, tá? Eu não fiz isso ainda. Eu só estou dizendo para ele que eu estou criando 2 novas VLANs, tá? Se eu dar uma olhadinha lá no show VLAN, que é basicamente onde eu estou, né? Ele não vai reconhecer. Quer ver? Vou fechar o X, vou encostar o mouse na switch. E se a gente procurar aqui na telinha da switch aí, você não enxerga a VLAN 10 e nem a 20, porque eu só criei, eu não defini, não disse para ele quem é, que máquina que vai receber a 10 ou a 20, tá? Ah, tem uma gambiarra aqui que eu precisava fazer. Eu acho que eu vou ter que fazer essa gambiarra, porque senão não vai dar certo algo que eu estou pensando aqui, mas eu não sei se vai dar certo também o que eu estou pensando, né? Deixa eu ver. Não, porque eu estou pensando em fazer algo aqui. Se precisar, eu altero, tá? Mas acho que não vai precisar, não. Deixa eu ver. Muito bem. Nossas VLANs já estão definidas. Então, quando eu entro dentro da suíte, né? Eu entrei de novo só para mostrar uma outra coisa aqui, ó. Quando eu venho aqui, VLAN data base, né? Aí sim, eu enxergo as minhas VLANzinhas aqui, tá? Eu não enxergo ainda que máquina está recebendo qual VLAN. Eu vou pôr uma só por enquanto, só para desencargo aí na tal da consciência, tá? Primeiro eu preciso identificar, né? Essa máquina 1 aqui, ó, ela tem um número, vou pegar a bolinha dela aqui. Por coincidência eu pus 1, máquina 1, acho que eu fiz isso em todas, tá? Deixa eu confirmar aqui. Opa, esse aqui é a 2, né? Acho que eu usei o mesmo conceito. Então, máquina 1 é a FS01. Então, eu vou entrar aqui na suíte. Puxar um pouquinho para cá, para enxergar. Ó, apesar que está aparecendo aqui, ó, do lado, mas é essa bolinha aqui, tá? É a máquina 1 mesmo. Eu vou procurar a FS Ethernet 1 aqui, ó. FS Ethernet. Aqui vai estar, não vai estar só FA, tá? FS Ethernet 0/1, que é essa bolinha que vai na máquina 1, tá? Ela está ainda acessando aqui a VLAN 1. Eu vou trocar ela para 10. Então, ela está no padrão default. Eu coloco no número 1. Tá? Ela já está com status ligado à máquina, né? Ela vai ficar laranja primeiro, né? Porque eu estou alterando ela de VLAN, né? Então, ela não reconheceu ainda. Vai ficar verde daqui a pouco. Assim que ela ficar... Deixa ela ficar aí que eu já mostro. E a gente já conclui essa primeira parte da aula aí. Depois eu vou fazer a segunda parte da aula, né? Que é fazer o restante da VLAN. Ó, ficou verdinho. Se eu entrar na minha suíte agora, clicar, né? Só posicionar. Legal, a primeira lá, ó, já está FS Ethernet 0/1, up, tá, subiu, né? VLAN 10. As outras ainda continuam VLAN 1. Inclusive o meu servidor também ainda está na VLAN 1, que é exatamente isso que eu vou ter que decidir o que eu vou fazer aí na aula que vem, tá? Então eu vou parar por aqui, vou desconectar lá a gravação, tá? Mas a gente já deu uma super adiantada aqui na nossa rede, tá? Para efeito da próxima aula aí vai ficar tranquilão, eu acho, tenho impressão, tá? Eu vou dar uma paradinha na gravação aqui. Parar na gravação.